Oi, gente, tudo bem? Nós do Afeto vamos conversar hoje aqui sobre términos de relacionamento. E eu acho importante a gente conversar desse tema, apesar de ser muito abrangente, muito amplo. Obviamente, eu vou tentar pegar alguns pontos principais, mas a importância dele acho que reside no fato de que, basicamente, a forma como a gente se desenvolve e aprende a se relacionar afetivamente está sempre muito ligado ao que a gente viveu nas relações anteriores. Eu vou tentar passar por 4 etapas principais desse processo de término de relacionamento. É quase que inevitável começar pela parte do luto. A partir do momento em que você ou a outra pessoa, ou os dois em comum acordo, decidem encerrar um relacionamento, o luto ele não tem a ver, obviamente, só com morte, ele tem a ver com perda. Muitas pessoas tentam pular essa etapa porque o luto envolve sofrimento, envolve sentimentos que não são muito agradáveis de se viver e de se sentir. E um dos motivos pelos quais é importante vivenciar o luto é porque o nosso cérebro é preparado para isso, para lidar com situações não favoráveis, desagradáveis, que incomodam, que geram dor, ainda que seja dor psíquica e emocional. A gente não vai morrer da dor de amor, da dor da saudade. Uma das coisas muito importantes é se permitir sofrer quando é o caso, se tiver com saudades, com dor, com remorso, com mágoa. Todos esses sentimentos fazem parte do que você vivenciou numa relação. Tentar não fugir dessas emoções, do processamento disso, e se permitir tudo bem ficar em algum momento recluso, reclusa, fechado, desgostoso, desanimado. Isso faz parte do processo. Atualmente a gente se cobra muito para resolver as coisas muito rapidamente, de uma forma muito automática. A gente tem que entender que tem algumas coisas na vida que a gente não controla, que realmente, por mais clichê que seja e pareça, mas tem coisas que o tempo remedia, que a gente não tem como controlar ou como acelerar uma situação. Digerir esses sentimentos desagradáveis, ele leva um tempo. Às vezes tem um sentimento de uma dor muito profunda, de ruptura, não só da relação, mas muitas vezes de sonhos, de expectativas, de planos. Isso coloca a pessoa num lugar de se sentir perdida no mundo, como se nada mais fizesse sentido. Por que dói tanto nesses casos? O amor romântico contou pra gente uma história de que o casamento perfeito, o namoro perfeito, a relação perfeita estava muito ligado a pessoas que se completavam e desenhavam uma dinâmica da fusão de duas pessoas tão perfeitamente ideais umas para outra, que dentro dessas relações as pessoas acabavam numa fusão, perdendo muitas vezes a autonomia. Elas acabam muitas vezes, dentro desse modelo do amor romântico, apenas se desenvolvendo como uma parte, como uma metade, não como um ser inteiro. Após o término dessa relação, quando a gente foi metade a relação inteira e a gente teve que se podar, é dolorido porque a gente se encontra quebrado, esvaziado. Ainda falando sobre o amor romântico, nesse modelo heteronormativo, monogâmico, que o casal ele é uma entidade sagrada, ela é a mais importante das relações humanas existentes na Terra. Além disso, o casal tem uma simbologia de sucesso, de objetivo maior. Tanto homens quanto mulheres, de formas diferentes, são incentivados a vida toda a constituírem uma família, a se relacionarem com uma pessoa do sexo oposto, fazer com que esse relacionamento se desenvolva e evolua para um eventual relacionamento sério. Pode ser casamento ou namoro. Essa entidade casal, ela é sagrada, tem inclusive um peso superior a outros laços afetivos que são vitais e importantes para a gente também. As amizades, os relacionamentos familiares, profissionais e de todo tipo. O casal, ele está numa escala ali hierárquica mais alta e está ligada ao sucesso. Quando a gente tem a ruptura dessa figura do casal e a gente está inserido nesse contexto heteronormativo, monogâmico, a gente realmente se identifica com um momento de fracasso, já que o casal acabou, significa que eu fracassei. E a gente sabe que isso não é verdade. Além disso, toda essa parte emocional, afetiva, simbólica, ainda existe algo que faz com que essa dor e essa fase do sofrimento, do luto, do término, esteja muito presente, parece que todos os momentos do dia, quando a gente dorme, quando a gente acorda, que são as questões práticas do dia a dia, que tem a ver com as rotinas do casal. Existe todo um rol de hábitos que as pessoas desenvolvem nesse relacionamento, o acordar, o dormir, o ir trabalhar, o ir cuidar das suas coisas, o ir cuidar da casa, cozinhar, fazer coisas juntos, fazer coisas separados, mandar mensagem um para o outro. Tudo isso entra na rotina. Quando existe um rompimento
com essa parte prática da vida, é claro que isso desestrutura a gente totalmente. Sabemos que isso precisa mudar. A partir de agora não existe mais essa mesma rotina. Mesmo quem não mora junto, existe uma dinâmica afetiva de relacionamento, de conversa, de diálogo, de mandar bom dia, boa noite, eu te amo, de marcar o encontro, de combinar o fim de semana, de combinar uma viagem. Então essa dinâmica do dia a dia, lidar com o fato de ela não existir mais, é muito doloroso, é muito difícil, porque a gente precisa criar algo novo. O luto, por si só, ele tem algumas etapas que são importantes de serem vivenciados para que ele seja superado em algum momento. O primeiro impacto do luto é a negação, que é quando a gente não aceita a notícia, a realidade, a decisão, um fato concreto. Uma outra etapa do luto é a raiva. Está ligada a uma percepção de injustiça e a gente meio que fica remoendo situações e tentando atribuir culpas, apontar o dedo, tentando imaginar situações diferentes. Uma outra parte importante de ser vivenciada no luto é a etapa da barganha, quando a pessoa tenta negociar de alguma forma algo para tentar reverter essa perda que aconteceu no luto. Isso acontece muito em relacionamentos quando um dos lados decide terminar por conta própria. Existe uma tentativa de negociação, de promessa de mudança, de que as coisas são diferentes, de tentar entender o lado do outro, tentar reescrever uma história de uma forma diferente. O que acontece é que muitas vezes, quando chega o momento do término, tudo isso já foi conversado ao longo do relacionamento. E aí essa barganha também vira um estágio de patinar e não sair do lugar. Outra etapa muito importante do luto é a parte em que a pessoa se depara com os sentimentos de tristeza, de apatia e de isolamento. Quando a pessoa percebe que realmente ela perdeu aquela relação, o relacionamento chegou ao fim, é muito importante não pular nenhuma dessas etapas. E essa etapa do sofrimento, da dor, de se permitir entrar num estágio de ficar quietinho num canto, assistir série, filme triste, chorar com música romântica, fazer o que for necessário para vivenciar essa etapa, não jogar isso para debaixo do tapete e depois ter que lidar com esses sentimentos em um outro momento. Por fim, vem a aceitação, quando realmente a gente entende que tudo que poderia ser feito, já foi dito, e a pessoa percebe que o que acabou ficou no passado, o que ela perdeu não existe mais e ela precisa seguir em frente. É muito importante vivenciar todas essas etapas. Cada pessoa lida com uma etapa da sua forma particular, individual. Muitas vezes existe um vai e volta, a pessoa avança algumas etapas, retrocede, tem uma recaída e isso é normal. Mas mais importante de tudo é tentar não fugir do processo do luto, encarar, entender que a gente é capaz de passar por esse sofrimento. Só dessa forma a gente consegue processar e virar a página de fato. Eu acabei de falar aqui de alguns processos emocionais, psicológicos, mas na parte prática da vida, o segundo estágio de lidar com os términos de relacionamento tem a ver com se readaptar a uma nova realidade. Nessa etapa de continuar levando a vida, tem algumas coisas que são inevitáveis também. Uma delas é a forma como que a gente vai continuar se relacionando ou não com o ex ou a ex-parceria nossa. É normal não saber se você deve se comunicar, mandar uma mensagem, dizer como você está se sentindo, descobrir uma nova dinâmica. Se é que vai haver uma nova dinâmica, ninguém é obrigado a manter uma relação de amizade com um ex ou uma ex-parceria. Então essa descoberta só é feita na prática, investigando, vivendo, tentando. Esses processos do luto que eu falei anteriormente, eles ocorrem concomitantemente com essas etapas práticas. Então, talvez chegue um momento em que você precise traçar alguns limites sobre esse contato com o ex ou a ex. É muito importante que você se questione. Vou continuar seguindo em redes sociais? Posso dar uma silenciada, esconder um pouquinho? Se você não quer, não precisa bloquear necessariamente. Em alguns casos, infelizmente, é necessário bloquear. É muito importante a gente estar atento à nossa preservação emocional, afetiva e também do outro, né? A gente sabe que chega alguns momentos em que a gente precisa resolver questões práticas. Quem tem filho, por exemplo, precisa estabelecer novos acordos, novas rotinas que envolvem a vida
de outras pessoas, no caso os filhos, né? A necessidade muitas vezes de tomar algumas decisões quando as pessoas estão morando juntos, buscar um novo lugar, uma nova moradia. Vai haver momentos em que a gente precisa conversar de questões práticas desse nível. A gente precisa tomar cuidado para tentar não fazer DR retroativa, uma vez que a relação está terminada, porque existiu um motivo que não foi possível de ser contornado. Depois que essa parte do luto e da readaptação a uma nova realidade passaram, a gente finalmente está pronto, digamos, para passar a existir em uma nova versão no mundo. Esse momento é uma grande oportunidade de entrada num processo de autoconhecimento, principalmente porque a gente já está num estágio de distanciamento emocional das situações que a gente viveu naquela relação. Mas a gente está num lugar mais estável, mais seguro e mais racional, capaz de fazer uma análise um pouco mais fria. É óbvio que é muito importante levar em consideração o tipo de relacionamento que se deu. Considerando um relacionamento razoavelmente saudável, normal, a gente vai trazer essas experiências, vai, digamos, digerir isso nesse processo de autoanálise, de entendimento das dinâmicas que aconteceram no relacionamento e levar como aprendizado para as próximas relações, um aprendizado afetivo, de dinâmica afetiva, relacional. Em outras situações, quando existe um relacionamento em que houve abuso ou algum grau de toxicidade, é muito possível que a gente carregue conosco algum trauma, alguma ferida. Leva tempo para cicatrizar e é muito importante a gente perceber a existência dela. Não dá para fechar os olhos e fingir que ela não existe. E ao mesmo tempo, né, considerando um processo de mais longo prazo, como um processo terapêutico, tentar identificar esse acontecimento na sua vida, conseguir diferenciar que ele aconteceu no passado com uma determinada pessoa, que a gente não leve isso, não projete isso em outras situações quando isso não está ocorrendo. Só que para ter esse nível de consciência, realmente é necessário um aprofundamento no autoconhecimento, muitas vezes um tempo bem razoável de terapia. Não é tão simples assim lidar com traumas de relacionamentos abusivos, tóxicos. E quando a gente está nessa fase de um pouco mais de racionalidade, é muito comum a gente estar pensando, relembrando de situações, de comportamentos que existiam na relação e começar a pensar em termos de culpas ou responsabilidades ali dentro da relação. É muito legal tomar um certo cuidado. Primeiro, diferenciar o que é culpa e o que é responsabilidade. Culpa, necessariamente, você está atribuindo responsabilidade de algo ruim ter acontecido. E isso vale tanto quando você culpa o outro por determinado fato, determinados acontecimentos, ou quando você se culpa. Muito cuidado com esse exagero total na atribuição de culpas. Nem tudo é só o outro, nem tudo é só você. Todo relacionamento afetivo acontece com responsabilidades compartilhadas. Os limites nesse contexto, dentro de uma relação, são valores e coisas que para você são inegociáveis, que não podem ser ultrapassados de forma alguma. Quando um limite é ultrapassado, existe uma ruptura de pacto, uma invasão e uma agressão, muitas vezes, ao respeito ao outro, à dignidade do outro, ao reconhecimento do outro como indivíduo, como pessoa. Conhecer quais são os seus limites dentro de uma relação é muito vital e é muito importante. Isso tem muito mais a ver com você do que com o outro. Quando a gente consegue se dar conta de quais são os nossos limites, de que valores são inegociáveis, do que é inaceitável para a gente não permite que um limite seja ultrapassado mais do que uma vez. Acontece muito em relacionamentos. A pessoa tem determinados valores, visões de mundo das quais ela não abre mão e a parceria dela toma alguma postura que violenta esses valores, agride esses valores dela. Uma coisa, infelizmente, muito comum são posturas e manifestações sexistas, por exemplo. Quando você aceita que a sua parceria ultrapasse esse seu limite, dando o benefício da dúvida para o outro, apostando na melhoria da pessoa, no arrependimento, você está alargando esse teu limite. Ou se você traçou a linha aqui, você está levando a linha a um novo limite. E só nós podemos o estabelecer. Daqui não passa. E nessa etapa de redescoberta, a gente precisa se autoanalisar. Sempre muito legal você se questionar o que realmente é importante na vida para você. Quais são os seus principais valores de vida? O que é inegociável para você? Uma outra questão para se fazer nesse momento aí de redescoberta é sobre o que você quer e deseja agora. Tem a ver com as suas expectativas, as suas carências, seus anseios agora. Também é importante se perguntar o que você anseia para o futuro, seus planos e sonhos e desejos a longo prazo. O que é imprescindível para você
tem a ver com o mínimo do que a gente precisa, e o que é absolutamente inaceitável, tem a ver exatamente com aquele limite. E também é muito importante você pensar na sua nova existência e no seu processo de redescoberta do que você não abre mão. Isso tem muito a ver as coisas que você tem essencialmente dentro de você, das quais você não pretende reduzir para caber no caixote de ninguém, ou que você quer abraçar em quem você é, e levando isso para as relações afetivas que você venha a desenvolver no futuro. É muito importante que a gente se faça esse monte de perguntas e se questione quem nós somos, do que nós gostamos, o que nós queremos, para que haja um processo de autoaceitação, de empoderamento. Olhar para dentro de você e se perguntar: eu gosto de quem eu sou? Eu gosto do caminho para o qual eu estou indo? Eu gosto da forma como eu estou vivendo? Se questione se é isso mesmo que você quer. Tem algum problema? Como que você lida com a opinião dos outros quando você não é aceito? O quanto você é dependente da aprovação e da aceitação alheia? Uma vez que você se aceite nas qualidades e defeitos, na luz e na sombra, não vai ser o olhar torto de ninguém que vai te fazer ter algum tipo de relacionamento em que você vai se reduzir para caber na caixinha de outra pessoa. Depois de tudo isso, finalmente chega o momento da volta à pista. Não necessariamente você vai sair de um relacionamento e entrar de cabeça em um namoro, um casamento, um relacionamento sério. Esse voltar para a pista, ele tem a ver com voltar a existir no mundo de acordo com o que você redescobriu de você mesmo após esse término de relacionamento. Isso tanto sozinho, quanto acompanhado com uma parceria, quanto em outras relações afetivas, nas amizades. Essa sensação de estar perdido tem muito menos a ver com o fato de estar solteiro. Eu não sei como flertar mais, não sei onde conhecer gente nova, mas tem muito mais a ver com você aceitar quem você é, acolher de fato quem você é. A gente consegue viver bem e feliz mesmo na solitude, mesmo estando sozinho. Uma coisa que eu vivo me perguntando, já perguntei para várias pessoas sobre o que é mais importante quando a gente vai se relacionar. Se é saber o que a gente quer e o que a gente espera daquela relação e daquela pessoa, ou se é saber o que a gente não quer. O que a gente não quer basicamente se resume aos limites e aos nossos valores inegociáveis, algo que é realmente inaceitável dentro de uma relação e que quando você vir acontecer diante dos seus olhos, você vai sair correndo porque aquilo é inaceitável. O que a gente quer é muito legal, é muito bacana entender para onde que a gente quer ir na vida em termos profissionais, em termos de sonhos futuros, de expectativas, na dinâmica relacional, se você é uma pessoa que demanda de mais presença do outro, de mais carinho físico, ou se você é uma pessoa mais independente, se lida bem com a distância. O que a gente quer de uma relação e de uma pessoa pode ser uma pequena armadilha quando a gente delimita e pré-estrutura uma relação ideal, a forma como ela deve funcionar e como ela deve ser. Alguém que faça essa construção tão completa e tão complexa do que ela quer dentro de um relacionamento ou o que ela espera de uma outra pessoa, ela já cria ali uma espécie de um quebra-cabeça com espaços pré-determinados em que tudo que for acontecendo, relacionamentos que ela venha a ter, de pessoas que ela venha a conhecer, ela vai pegar essa pessoa ou esse relacionamento e tentar encaixar naqueles espaços, naquele quebra-cabeça, tentar fazer caber meio que na marra, mesmo quando não cabe, mesmo quando aquela peça não encaixa ali. Isso é um problema porque a gente idealiza algo e o que existe no ideal, ele jamais será igual no mundo real. O ideal é ideal porque só existe no mundo das ideias. O mundo real é completamente diferente. Além disso, quando a gente delimita demais, desenha demais o que a gente quer e espera, a gente pode fechar portas para uma pessoa completamente diferente, de um outro perfil que você tinha imaginado, uma outra dinâmica relacional. E essa troca com o diferente, ela pode ser muito enriquecedora. Não estou falando aqui de diferenças que agridam os teus valores, os teus limites. É legal que a gente tenha uma certa tolerância, porque existe espaço para troca e para aprendizado. Isso é muito enriquecedor. Uma outra coisa, quando a gente vai passando por todo esse processo depois do fim de um relacionamento, é quando a gente encontra alguém finalmente que acha interessante e aí a gente precisa tomar cuidado e se questionar se a gente vai se apresentar para o outro aceitando quem nós somos integralmente ou se a gente vai vestir aquela máscara, fazer algo, se vestir de uma determinada forma, de forma a tentar conquistar aquela pessoa desejável que te interessa. Quando eu falo assim sobre se vestir, se comportar, parece absurdo, mas às vezes a gente faz isso num nível sutil. Então, você está lá sentada num date ou sentado num date numa mesa de bar, em qualquer outro lugar, num café, num restaurante,
e aí você pensa 10 vezes antes de fazer um comentário porque você acha que aquele comentário é inadequado ou vai contra, é inadequado para o perfil daquela pessoa, mas para a tua essência ele seria espontâneo. E aí você se poda de fazer um comentário, de contar uma coisa, de ocultar algo que você tenha vergonha. Então esse processo de autoaceitação, de se aceitar por inteiro, ele é muito importante, porque uma vez que você sabe quem você é na sua essência, você não se considera a última bolacha do pacote, você entende que você tem virtudes e defeitos. Quando você mostra isso para outra pessoa, cabe a pessoa saber se é interessante para ela ou não, gostar ou não gostar. Agora, começar moldando uma dinâmica relacional de alguém que você está conhecendo para agradar, conquistar, seduzir, é a pior receita possível, é a fórmula do fracasso. Começar uma dinâmica relacional sem transparência, sem honestidade, isso é um péssimo sinal e é um péssimo hábito que a gente precisa abandonar. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Eu falei de bastante coisa que acontece no término de um relacionamento. Eu espero que vocês tenham tido alguns insights nessa conversa. Eu quero muito ouvir comentários de vocês sobre o que vocês acharam de tudo isso que eu disse. Obviamente eu tenho que fazer esse pedido e pedir para vocês curtirem, compartilharem, mandarem para pessoas que vocês acham que podem querer vir conversar aqui sobre relacionamentos afetivos, sobre relações saudáveis. É muito importante que venham pessoas diferentes para dialogar, tá bom? Obrigado, até a próxima.